Dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Turma, dando sequência no nosso período aí revisional para o concurso de Palmeira dos Índios. Hoje eu estou trazendo, de antemão já informo, questões no molde certo ou errado, tá bom? Todas as questões aqui trazidas são da banca Quadrix, tá bom? O nível de dificuldade assim, bem próximo mais ou menos do da ADM Tech, pelo menos eu acho, tá bom? Matheus, por que certo ou errado se as questões são de múltiplas escolhas? Tudo bem. Eu penso que as bancas menores elas são tendenciosas a copiarem questões de bancas um pouco mais tradicionais, por assim dizer, tá bom? Então eu acredito que o CTB, a lei, ela é uma só, tá bom? Nós veremos o CTB hoje. O que muda é o que as bancas escolhem para cobrar, tá bom? E eu busquei trazer questões emblemáticas, questões que possam trazer reflexão. Vocês verão aí que a maioria das questões elas estão certas, mas aí, e lembro, é um período revisional. Você printa a tela e salva o conceito, tá bom? Lembrando, gente, que estamos caminhando, estamos em reta final de concurso. Montei um cronograma com 25 dias. É fato que hoje já não são mais 25 dias, não é? Para a prova, mas ainda aplica-se, tá? Estou com um resumo de língua portuguesa, história e geografia, um combo com 2 simulados para agente de trânsito e guarda municipal. Caso tenham interesse, Instagram do canal, na bio aqui do canal do Instagram, para que vocês possam mandar um direct lá e nós alinharmos da melhor maneira. Tudo bem, gente? Preparem-se, paguem o preço, o Natal já passou, o Ano Novo vem aí, mas é tempo de manter focado, de se manter focada para alcançar o objetivo de vocês. Sem mais delongas, como já é aqui corriqueiro do nosso canal, vamos seguindo aqui na nossa preparação. Gente, vamos lá. Ele diz assim: no caso de extravio, furto ou roubo de qualquer das PIV, Mateus, o que é PIV? Placa de identificação veicular. O proprietário, possuidor ou condutor do veículo poderá requerer a substituição em qualquer unidade da federação onde o veículo estiver circulando, independentemente do município ou da unidade da federação onde o veículo estiver registrado. Mateus, não entendi essa questão. Gente, vamos lá. Ele está dizendo assim, imaginem, vocês são aqui de Alagoas, farão uma viagem ao estado de Minas Gerais. Ao chegar ali meados do estado da Bahia, metade ali do território ali do estado da Bahia, a placa de vocês acidentalmente cai. Vocês não percebem, mas ao parar em um determinado estabelecimento, vocês notam, poxa, a placa caiu, e agora? Não posso seguir sem a placa. Aí recomenda-se, tá? O que ele está dizendo é que você poderá, tá bom? Poderá recorrer ali àquele mesmo município no estado da Bahia à substituição daquela placa, tá bom? Independente da unidade da federação, independentemente do município, tá bom? Ah, mas o meu veículo está registrado em Alagoas, será que eu vou poder substituir a placa dele no estado da Bahia, na cidade X? Vai, sem dúvidas. É exatamente o que a questão está trazendo e exatamente o que preconiza o nosso querido CTB. Tudo bem, gente? Cuidado com essas informações da PIV, é fundamental, tá bom? Existe uma resolução também recente que dispensa o uso da PIV na a parte dianteira e traseira do veículo. Eu já mencionei ela aqui anteriormente, vale aí a revisão. Tudo bem? Caminhando. O condutor envolvido em sinistro que deixar de prestar socorro à vítima comete infração gravíssima e está sujeito à suspensão do direito de dirigir. Gente, bem grande, bem marcante, de fato tá certo. Tá bom? Ah, não, mas eu deixei porque se eu fosse prestar socorro eu corria o risco de ser linchado, sei lá, qualquer coisa assim. Trazia risco à minha integridade física. Aí é outro caso, tá bom? Mas aqui estamos nos atendo a aspectos de trânsito, sobretudo no tocante ao CTB. E a penalidade da natureza da infração, ela é gravíssima, tá bom? E como medida administrativa, lembrando, são coisas diferentes, eu tenho dito e reiterado, tá bom? Existe aí a possibilidade da suspensão do direito de dirigir. Gente, caminhando aqui, a terceira questão vai dizer assim pra gente. Segundo o CTB, transitar com farol desajustado ou com faixo de luz de intensidade elevada, de modo a prejudicar a visão do outro, constitui uma infração leve, sujeita a advertência verbal ou escrita. Gente, tá errado. Tá errado. Bom? Primeiro ponto, mais à frente nós veremos algumas questões sobre esse aspecto de luzes do veículo.
e a gente vai dar uma focada nesse aspecto do farol, que eu acredito é uma aposta minha aí para a prova dos senhores e das senhoras do dia 14, mas vamos aguardar. Gente, se está desajustado ou com faixa de luz de intensidade elevada, chamado também de farol alto, tá bom? De modo que possa prejudicar a visão, né? Causar ofuscamento, não constitui infração leve, tá bom? Caminhando aqui, criança de 9 anos de idade poderão ser transportadas no banco dianteiro, mesmo que não tenham atingido a altura de 1,45 m. Vocês percebem que a própria questão nos apresenta a resposta, concordam ou não? Vejam, ele diz assim: criança com 9 anos poderão ser transportadas no banco dianteiro, mesmo que não... Aí você aqui já pegava. Podia até ser que na hora da prova você não lembrasse que as crianças, para serem transportadas no banco dianteiro, elas precisam ter no mínimo 10 anos, tá bom? 10 anos. Ah, Matheus, eu não lembrava disso. Tudo bem, mas aí a banca foi tão bondosa conosco, os candidatos, que ela ainda disse o seguinte: olha, mesmo que ela não tenha atingido 1,45 m, aí você, opa, não, aqui está errado, tá bom? Ela só pode ser transportada no dianteiro caso ela tenha atingido 10 anos ou, né, caso ela tenha aí atingido também mais que 1,45 m. Tudo bem? Tranquilos? Caminhando aqui, vamos lá. Questão de número 5 vai dizer assim: é vedado, a gente já sabe que o conceito deste termo, que é proibido, é sinônimo de ser proibido, ao motorista dirigir veículo de transporte rodoviário de coletivo de passageiros ou dirigir veículo de transporte rodoviário de carga por mais de 5 horas e meia, né? 5 horas e meia ele usa, mas poderia ter usado também 5 horas e 30 minutos. Gente, tá correto, tá bom? É exatamente aí o que preconiza o nosso querido CTB. Eu vou até utilizar o marca-texto para que vocês guardem. Gente, mais de 5 horas e 30 minutos ou 5 horas e meia, se preferirem, não pode, tá bom? É preciso que haja aí os devidos e regulamentares descanso. E a nossa questão está corretíssima, tudo bem? Caminhando, pessoal. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá... Sempre que vocês verem na prova de vocês o deverá, entendam o caráter obrigatório. Gente, uma coisa é faculdade, né? A faculdade no sentido de possibilidade de escolha, é facultado a vocês. Mateus, como assim? É facultado a você fazer isso ou não. Quer dizer, você pode ou não fazer, é uma escolha tua. Agora, quando eu digo você deve, aí você entende esse caráter obrigatório. Aí ele está dizendo que ele deve, de maneira obrigatória, com características importantes de qualquer manobra, sobretudo a de ultrapassagem, com antecedência, tá certo? Indicar com antecedência a manobra pretendida, tá certo? Por meio de quê? Luz indicadora de direção, chamada seta. O S ficou terrível, não foi, pessoal? Mas considerem o S, por gentileza. Seta, perdão. Deixa eu apagar esse S que me incomodou aqui, ficou muito feio. Deixa eu tentar fazer um S. Lembrando que eu escrevo com o mouse mesmo, né? Aí a letra que é ruim já fica péssima. Seta ou por meio de gesto convencional de braço. Gente, corretíssimo. Corretíssima questão. Guardem isso, gente. Primeiro ponto. A DMTEC pode trazer assim. É correto afirmar que o condutor pode indicar sem antecedência a manobra pretendida por meio de luz indicadora de direção ou por meio de gesto convencional de braço. Geralmente é assim que a DMTEC faz. Ela não entrega 2 pontos, mas vai lá que ela entrega em 1, por exemplo. Ele vai dizer não deverá, ou então deverá sem antecedência, deverá depois de realizar, entendem? Vão pegando esses times, vão pegando essas nuances da banca, tá certo? E isso a gente adquire como, Matheus? Questões, questões e questões. Tudo bem? 7ª questão. Quando a via tiver ou possuir múltiplas faixas no mesmo sentido, as faixas à direita serão designadas para o tráfego de veículos mais lentos e de maior porte. De fato, corretíssimo. Mateus, designadas, serão direcionadas, serão ali utilizadas por veículos mais lentos ou de maior porte. Tudo bem? A questão de número 8 diz assim: em caso de parada de emergência, tá certo? Ele vai dizer assim: o condutor deve retirar
o veículo do fluxo de trânsito, acionar o pisca-alerta e sinalizar com o triângulo. Gente, correto. Corretíssimo. Só um adendo sobre o triângulo, deverá ser colocado aí, isso é um 3, viu, minha gente? A 30 metros, tá bom? Considerem isso aqui 30 metros, tá bom? Do local lá onde você parou o veículo, tá bom? Uma coisa é parada de emergência e outra coisa é colisão, sinistro de trânsito, etc, etc, tá bom? Mas no caso de parada de emergência, por exemplo, você procura ali o acostamento, para o teu veículo, estaciona lá o teu veículo, no caso vai estar estacionado, existe diferença entre o conceito de parar e estacionar, tá bom? Aciona as luzes de emergência, também chamadas de pisca-alerta, tudo bem? Na prova de vocês pode dizer, é correto afirmar que é necessário acionar as luzes de emergência quando você, poxa, lembrei daquela aula do Matheus, é o pisca-alerta, e a utilização do triângulo. Tudo bem, gente? Caminhando, ao dirigir um veículo por uma rodovia em que a visibilidade esteja prejudicada por fumaça, produzida por uma queimada, o condutor deve parar de imediatamente o veículo, fechar os vidros e acender o farol baixo. Eu vou dar ênfase ao aspecto do farol baixo, mas muita gente, numa leitura precipitada aí, de repente assistindo a aula, já disse, está certa essa questão. De fato, não está, pessoal. Mateus, e o que tornou a questão errada? Gente, parar imediatamente o veículo. Na hora da prova, se vocês estiverem com dúvida, imaginem a situação. Vocês estão transitando numa via a 60 km por hora. De repente, um fumaceiro toma conta da via, a visibilidade fica baixa. Você vai parar de imediato o veículo? Não, porque do mesmo jeito que você adentrou naquele cenário ali de forma inesperada, pessoas que vêm atrás de vocês, eles também adentrarão. Então, se você para, você na verdade vai gerar um grande engavetamento, trazendo, claro, colisão, não é? Então, gente, não, esse parar não. Ô, Matheus, me diga uma coisa, e eu devo fazer o quê? Gente, você não vai parar o veículo, você vai acionar o farol baixo, ou luz baixa, né? E vai buscar distanciar-se ao máximo possível do veículo que vem à frente. Tudo bem? E claro, vai fechar os vidros sim, você também não vai ser obrigado a ter contato com aquela fumaça, né? Não sabemos o grau de toxicidade daquela fumaça. E vai ser isso. Fecha os vidros, aciona os faróis, guarda a distância de segurança ainda maior do que o CTB já preconiza, que é necessário, lembrando, guardar a distância lateral, frontal, não é? Claro que é a traseira do seu carro, quem deve guardar é quem vem atrás de você. Mas você tem que guardar do veículo da frente distância de segurança. E lateral também, lembrando. Tudo bem, gente? É uma questão muito boa, viu? Serve muito para a gente aqui enriquecer. Aqui, ela poderia, se ela quisesse ainda, ter colocado que poderia utilizar o farol alto, tá bom? Mas eu já adianto para os senhores e para as senhoras, gente, farol alto somente em um caso. Qual, Matheus? Quando não houver visibilidade ou iluminação suficiente na via. Agora, detalhe, se eu vou cruzar com um carro que vem no sentido oposto, eu preciso baixar aquele farol, como a gente diz, né, aquela luz, trazer para a luz baixa, a fim de não causar ofuscamento no companheiro que vem no sentido oposto. Tudo bem? A gente fala mais daqui a pouquinho sobre isso. Em situação de derrapagem com veículo de tração traseira, o condutor deve tirar o pé do acelerador e sem pisar no freio, girar o volante para o lado contrário da curva. Depois disso, ele deve acelerar gradativamente o veículo. Gente, tudo correto aqui. O problema é a gente lembrar disso no momento de tensão. Eita, Matheus, e agora? E se o meu veículo for 4x4? E se o meu veículo for tração na dianteira? E aí, gente? Lembrar primeiro ponto. Tira o pé do acelerador. Corta o fluxo de aceleração do veículo. E outra coisa, não se desespera. Não aciona o freio de imediato, porque se o veículo está derrapando e você aciona o freio, ele vai travar as rodas e quando você tentar girar a direção do veículo, não vai ter êxito. Então você pode deslizar, sentido uma ribanceira, que Deus o livre, sentido um acostamento, enfim. Primeiro ponto, manter a calma, diminuir, cortar a aceleração em 100%, tentar reposicionar o veículo por meio da própria direção dele, e aí se você tiver êxito, você vai gradativamente recolocando a aceleração no veículo, de modo que você possa prosseguir aí o fluxo. Tudo bem?
Vamos lá, gente. As últimas questões. Eita, poxa, passou, voltou, vamos lá. Ao se aproximar de uma rotatória, vejam, independentemente de existir sinalização, a preferência de passagem é do veículo que está por ela. Gente, é o mínimo que nós, enquanto condutores, precisamos saber ao sairmos de uma autoescola ou de um centro de formação de condutores hoje em dia. Minha gente, a preferência é de quem está pela rotatória. Se eu venho proveniente, por exemplo, de um lote lindeiro e vou adentrar uma via, a preferência é de quem já está pela via. Esses aspectos de preferência, eles precisam estar muito tranquilos e fixos em nossas mentes, para que a gente não cause confusão à toa no trânsito, não gere transtornos, tá bom? Então guardem. Eita, Matheus, mas está dizendo lá a placa que a preferência é minha na rotatória. Não. Vejam, independentemente de existir sinalização. Até porque nem vai haver. Normalmente, quando você chegar numa rotatória, vai ter lá aquele triângulozinho de advertência impedindo, solicitando que você dê a preferência a quem está pela rotatória. Tudo bem? Olha, gente, mais uma situação aqui. Questão de número 12. Em situação de neblina durante o dia, recomenda-se o uso de faróis altos para facilitar a visibilidade. Aqui, já dei spoiler na questão anterior, está errado. Farol alto somente em uma opção. Em um caso. Eita, Matheus, mas se tiver durante o dia, eu tenho que usar farol alto? Pra quê? Se o farol alto é em caso de não visibilidade. Não, mas eu estou numa situação de fumaça. Sim, gente. Visibilidade da via. Ô, Matheus, mas a fumaça não vai gerar... Não, o farol baixo, ele atende ao que se espera dele, que é o quê? É garantir trazer ali alguma visibilidade. Mesmo que você ligue o farol alto, o máximo que você vai fazer é alcançar um campo maior de iluminação por meio das luzes, mas você não vai conseguir enxergar mais porque está com o farol alto utilizando ali no meio de uma situação de neblina, cerração, chuva. Concordam? Pelo contrário, às vezes é até pior, que você fica com aquele reflexo maior ali e diminui o teu campo de visão em vez de aumentar. Então, gente, guarde faróis altos só em caso de vias não iluminadas. Em situação de tempo adverso, com chuva ou neblina, não é necessário acender os faróis nem diminuir a velocidade, não. Totalmente o oposto ao que a gente tem visto. Aqui vocês vão acender os faróis baixos, tá bom? O farol baixo e vão sim diminuir a velocidade do veículo a fim de guardar mais distância de segurança ainda. Vejam, ao passar por buracos, depressões lombadas em alta velocidade, quer dizer, passar por buracos, depressões ou lombadas em alta velocidade é uma das causas de desequilíbrio do veículo, de danos aos seus componentes ou ainda de perda de dirigibilidade. Correto, gente? Correto. Tá bom? Eita, não vi uma lombada sem querer, passei em alta velocidade. É tendencioso que quando você retome ali o contato com o solo, você fique um pouco nervoso, de repente perca a direção, possa perder ali a dirigibilidade do veículo, tá bom? Bem como também trazer danos aos componentes, causar desequilíbrio, tá bom? Estourar um pneu, estourar uma suspensão, não é? Enfim. Gente, vejam, por fim eu trouxe uma questão aqui de buzina. Ele diz assim, o uso indevido da buzina, além de não resolver o problema do congestionamento, pode ser penalizado com multa, de acordo com o CTB, correto? E multa leve, tá bom? Multa, envolveu buzina, é leve. Aí nós precisamos entender, gente, o uso da buzina. Gente, guardem isso. A buzina, em regra, em tese, ela tem caráter, vou botar só o ADV, tá? Aí vocês lembrem aí que é de advertência. Ela busca... Deixa eu botar a palavra completa. Não gosto muito de... Não sei se vocês já perceberam, mas eu não gosto muito dessas formas reduzidas das palavras, não. Ela visa advertir o condutor, tá certo? Ora, você está numa zona rural. Você vai ultrapassar o veículo... De repente ele não percebeu a tua presença, você pode dar uma leve buzinada a fim de advertir o que vai realizar a manobra e passar. Nas vias urbanas, você pretende trazer uma advertência ao condutor que o precede, tá certo? No tocante é o seguinte, há um pedestre que ele não viu uma situação, tá bom? Aí você utiliza a buzina. Agora, usos prolongados, desnecessários, com o fim de querer causar mal-estar, aí tem penalidade, conforme preconiza o CTB. Tudo bem, gente? É grande pedida também aí para a prova dos senhores, viu? Buzina, em qualquer das hipóteses. Aí eu deixo para a reflexão de vocês artigos 41 e 227 do CTB, para que vocês possam estudar aí e ver um pouco mais no tocante à buzina. Tudo bem? Gente, eu só quero deixar aqui um adendo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na lei 14.000, isso é um ponto, 14.071, tá?
e 71 de 2020, tá bom? Deem uma passada de olho nessa lei, porque lembrem, Matheus, mas ela não está não no meu edital, de fato, mas eu falei no vídeo anterior, onde eu trago alguns pontos do edital, que a banca colocou a seguinte informação, dados, leis ou informações inerentes ao cargo. Minha gente, se vocês vão trabalhar com trânsito, como é que vocês não vão ter acesso a essa lei? Ela modificou o CTB em diversos pontos, ela trouxe alguns conceitos novos, sobretudo no tocante a luzes, viu? As luzes do carro. Ela tirou antigamente um conceito que chamava assim de luz de localização, né? E o luz de rodagem, como ele chama, e trouxe conceitos novos. Já foi bastante. Houveram bastante trechos que já foram ali retirados, mas ainda serve, é uma lei curta, para uma análise, tá bom? Eu não havia recomendado ainda a leitura dela, mas recomendo, e de algumas resoluções também. Ok, pessoal? Por fim, eu quero lembrá-los que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Eu não sei como é que você encontra-se aí na tua preparação, eu não sei como é que está o teu nível de confiança, mas uma coisa eu garanto para vocês. Para Deus, nada é impossível. Paguem o preço, continuem firmes, continuem perseverantes. Creio muito na vitória de vocês, tá bom? Deus os abençoe, um forte abraço. Se gostaram e puderem, curtam, comentem, compartilhem. Me ajudem aí a continuar crescendo, tá bom? De repente alcançar mais vidas. Forte abraço, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.